certeza que Deus vai falar com você de uma forma especial nessa noite, amém? Então vamos lá, Salmo capítulo 34, no versículo de número 1 a 10, aleluia. Diz Davi: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, aleluia. Versículo de número 4, eu vou ler de novo, ó. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias, de todas as suas tribulações. Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Feche os teus olhos e pede para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Amém. Através dessa palavra, que a graça do Senhor possa fluir entre nós. Nós estamos aqui para sermos transformados ainda mais pelo Espírito Santo. Amém? E esta é a obra que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós, nos transformar de glória em glória. Então, para aqueles que creem nessa palavra, há um nível maior de glória estabelecida em Deus, reservada em Deus para a tua vida. E o Espírito Santo quer levar você a acessar esse nível de glória, que aperfeiçoa a tua vida no que concerne ao propósito que Deus tem para você. Não só no que diz respeito às coisas que você tem que fazer, mas principalmente na pessoa que você está se tornando em Cristo Jesus. Desde o dia que você entregou o teu coração para Ele, desde o dia que você disse: Jesus, eu confio em Ti como meu Salvador, como meu Senhor. A partir desse momento, o Espírito Santo começou na vida de cada um de nós essa obra de transformação. Amém? Então hoje é um nível maior de glória para você, para cada um de nós aqui. E você sabe que glória é a essência de Deus, fala da própria natureza do Senhor. Veja como Deus deseja compartilhar a glória dele conosco. Deus não gosta que ninguém roube a glória que é dele, mas para os seus filhos Ele dá generosamente, gratuitamente da sua glória. Um dia Lúcifer, o querubim ungido, um ser tão perfeito e tão maravilhoso, desejou tomar a glória de Deus para ele, e foi a sua ruína, foi a sua queda. E agora veja, Deus compartilha essa glória através da pessoa de Cristo na vida de cada um de nós. Por isso o diabo nos odeia tanto, gente, porque eu e você em Cristo temos aquilo que Ele tanto quis, porém Ele não pôde alcançar, porque Ele deixou que a corrupção entrasse no seu coração. Então abra o seu coração nessa noite e seja grato a Deus por Ele ter alcançado a tua vida. Amém? Como Davi declarou aqui: bendizei o nome do Senhor em todo o tempo, que o seu louvor esteja sempre nos nossos lábios. Bendiga o nome do Senhor nessa noite, que o louvor a Deus esteja agora nos teus lábios, e mais do que isso, no teu coração possa transbordar do teu interior, transbordar da tua vida. Amém? Pai, obrigado por essa noite, no nome de Jesus nós estamos aqui reunidos, Senhor, e sabemos que a presença do teu Espírito Santo é com cada um de nós aqui nessa noite.
Teu Espírito não está aqui simplesmente, o Teu Espírito está se movendo na vida de cada um de nós. E por isso, Senhor, nós cremos que nesta noite o Teu Espírito deseja fazer algo maior e melhor ainda nas nossas vidas que já provamos. Por quê? Porque o Senhor sempre tem coisas novas para fazer na vida dos Teus filhos. E nesta noite, Senhor, nós oramos para que em nome de Jesus a Tua palavra se revele no nosso entendimento e por ela nós sejamos instruídos, por ela nós sejamos edificados, fortalecidos no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, na vida de cada um dos Teus filhos, céus abertos nessa noite, que não haja nenhum impedimento, nenhuma interferência, para que o Teu propósito se estabeleça na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos, amém, amém. Se você puder louvar ao Senhor com mais uma oferta de aplausos e tomar o seu lugar. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de introduzir a palavra. Mas qual foi a última vez que você celebrou uma grande vitória na tua vida? Uma vitória pessoal, extraordinária, que levou você a uma alegria muito grande, você pôde celebrar, se alegrar, amém? E compartilhar isso com outras pessoas. Qual foi a última vez? Porque é justamente sobre isso que se trata o texto que nós acabamos de ler. Claro, o Salmo 34 tem mais versículos, mas eu li até aqui para não ficarmos com muito texto aqui nessa noite, mas creio que a essência daquilo que Davi está expressando aqui pode ser encontrada nesses primeiros 10 versículos que nós acabamos de ler, porque Davi na verdade está aqui celebrando uma grande vitória ao Senhor, amém? Ele está alegre na presença de Deus, porque Deus deu a ele uma grande vitória, Deus deu a ele um grande livramento. E eu quero que você entenda um pouquinho em que contexto Davi estabelece esses salmos, quando ele compõe esses salmos. A palavra do Senhor declara que nestes dias Davi estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, sem que ele houvesse feito absolutamente nada para merecer essa perseguição. E não era uma perseguiçãozinha simples, não. Na verdade, era uma intenção de assassinato. Saul estava com o coração tão tomado pela malignidade que ele foi incapaz de entender que Davi era na verdade uma conexão de Deus para a vida dele, que Davi havia sido colocado por Deus na vida de Saul para beneficiá-lo, amém? E Davi era um homem muito íntegro, Davi era um homem fiel. E quando você lê o texto da palavra de Deus nessa história, você vai ver que Davi amava muito a Saul, amava ao ponto de colocar a sua vida em perigo de morte em favor do seu líder, em favor do seu rei, porque ele o amava, amém? Mas Saul estava totalmente endemoniado, oprimido nesses dias, e ele tentou matar Davi. Davi teve que sair fugido do palácio. E então a partir daí Saul começa a fazer uma trama para poder matar Davi através das mãos dos filisteus, e Davi começa então a sentir essa opressão sobre sua vida, essa perseguição, e ele não queria acreditar que o seu rei, o seu líder estava perseguindo ele e estava desejando a sua própria morte, tramando contra a vida dele. Então Davi ele tem que sair do palácio, ele tem que se esconder, e diz a palavra de Deus que chega um momento que ele vai até Ramá para estar ali com o profeta Samuel, que havia ungido ele na companhia dos profetas, e o rei Saul manda uma companhia de soldados atrás de Davi para alcançá-lo e matá-lo. E quando chega lá, o Senhor intervém, e a palavra do Senhor diz que os soldados, quando entram na companhia dos profetas, eles também começam a profetizar. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo toma aqueles homens e eles começam a profetizar ali. Então mais uma vez Saul envia mais soldados e a mesma coisa acontece, até que o próprio Saul decide ir lá. E quando ele chega lá acontece a mesma coisa, ele entra nessa atmosfera, o Espírito Santo toma ele, amém? E ele começa a profetizar uma noite toda. E minha pergunta é, o que será que ele profetizou a noite toda? O que será que ele estava declarando através do Espírito Santo? Mas Saul já havia rejeitado a presença de Deus na vida dele,
E então Davi tem que sair de Ramá, e diz a palavra do Senhor que ele sabe que a sua vida está em risco, porque agora ele é declarado inimigo público número 1 do povo de Israel, da nação de Israel. A pessoa que estava com a sua cabeça a prêmio. Então sabe o que ele faz? Ele vai até o território dos filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, para encontrar ali refúgio. Estão comigo? Olha que coisa interessante. Ele vai até a terra de Gate, e lá há um rei filisteu chamado Ax, e ele então vai tentar se refugiar entre os seus inimigos, porque na sua terra, na sua nação, ele estava correndo risco de vida. Como eu disse, inimigo público número 1, sua cabeça estava a prêmio, e ele não havia feito absolutamente nada para isso, amém? Porém o que acontece é que quando as pessoas lá de Gate começam a ver Davi, ficam preocupadas, e elas vão até, os fofoqueiros vão até o rei e dizem: olha rei, Davi está aqui no nosso território, e não é bom que ele esteja aqui entre nós, porque na verdade ele é aquele homem, o guerreiro dos israelitas, que derrubou Golias. As mulheres cantam a respeito do seu nome, dizendo que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E esses 10 milhares se trata justamente do povo filisteu. Estão comigo? Então o rei fica preocupado, dizendo: não, esse guerreiro de Israel está entre nós, traga-me ele até a minha presença. E aí sabe o que Davi fez? Sabendo que isso estava acontecendo, e que ele estava correndo mais uma vez risco de vida, ele começa a se comportar como um louco. É a estratégia que ele teve. Começa a andar pelas ruas babando, falando sozinho, dando uma de maluco, dando uma de doido. E então pegaram o Davi e levaram até a presença do rei, naquele estado, naquela condição. Quando o rei Ax vê Davi daquele jeito, fala assim: meu Deus, já não me faltam loucos aqui no meu reino, e agora mais um, esse coitado, deixa ele aí quieto, ninguém mexa com ele não, é um coitado. Passado mais alguns dias, ele sai dali, amém, e vai até uma caverna, um lugar chamado Adulão. E é justamente nesse lugar, diz a palavra de Deus, que Davi está foragido, correndo, buscando se refugiar, se livrar, que ele recebe, diz a palavra de Deus, seus familiares, e junto com seus familiares também vem um destacamento de 400 homens, que vão estar com Davi nesse lugar chamado Caverna de Adulão. E você pode ler isso em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, que esses quase 400 homens que foram ter com Davi, a Bíblia diz que esses homens eram homens que estavam aflitos, eram homens que estavam endividados, e diz ainda mais a palavra de Deus que todos eles estavam amargurados de espírito. Olha que classe de homens, de pessoas que se unem a Davi nessa caverna. Davi foragido, perseguido, amém? Tentando colocar a sua vida a salvo, e esses 400 homens, não eram homens brilhantes, não eram nobres, mas a Bíblia diz que eram homens aflitos, endividados e angustiados, amargurados de espírito. E é justamente aí, nesse lugar, nessa condição, que Davi compõe esse salmo que nós acabamos de ler. É aí nesse lugar que Davi começa a declarar que Deus deu a ele vitória, que Deus livrou ele das mãos dos seus inimigos, que Deus livrou ele da morte, que Deus livrou ele das angústias, da tristeza, do medo. E ele começa a exaltar ao Senhor, e não somente começa a exaltar ao Senhor, mas também convida esses homens, estimula esses homens também a louvarem ao Senhor com ele. Por isso ele está dizendo: vinde comigo e louvemos todos a uma o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus me deu a vitória, porque Deus me deu o livramento, porque Deus me livrou das mãos dos meus inimigos. O anjo do Senhor se colocou ao meu lado e me
me deu livramento. Ele está celebrando a vitória do Senhor, e ele está celebrando a vitória que Deus deu a ele nesse momento, quando o seu nome ainda estava lá nos meios de comunicação da nação de Israel, como inimigo público número 1, quando ele já havia perdido a sua fama, o seu valor, a sua notoriedade. Estavam falando mentiras de Davi, estavam falando mal de Davi em todo o reino, mas mesmo diante de toda essa situação, ele está dizendo: Deus me livrou, Deus me deu vitória, Deus me colocou a salvo nesse lugar. Por isso o seu louvor estará sempre nos meus lábios, bendirei o nome do Senhor. E ele começa a chamar esses homens para essa atmosfera de louvor, para essa atmosfera de celebração, e isso começa a mudar a vida desses homens. Por quê? Porque exatamente a respeito desses 400 homens aflitos, endividados e amargurados de espírito, que mais tarde vão ocupar posições de liderança, de destaque no exército de Davi, e muitos deles seriam considerados como valentes, ou seja, homens com um caráter notável, homens com uma coragem extraordinária, homens que tiveram seus nomes escritos nos livros da história do povo de Israel nos dias de Davi.